Essa live de hoje, que eu até chamei de aula, porque eu vou ser tão explicada para tornar esse assunto mais simples para as pessoas. Boa noite, Célia, que eu até chamei de aula. E desde que eu comecei a fazer live, essa foi a primeira live que nenhuma pessoa me mandou pergunta. Eu fiquei impressionada, porque geralmente as pessoas mandam muitas perguntas, mas para essa live de hoje eu fiquei pensando, meu Deus do céu, ou o tema não interessou, ou as pessoas não já sabem ou nem se interessaram em fazer perguntas. Boa noite, Célia. Então, realmente eu não sei. Mas esse assunto de hoje é afirmações positivas, se elas funcionam ou não, se elas funcionam ou não para você, é um assunto muito importante. E eu vou fazer de tudo para ser bem didática. Eu já tenho uma característica de ser muito didática, muito explicada. Mas nessa live de hoje eu preciso ser ainda mais por conta desse assunto. Dalila, Darla, Elfrida, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É comum as pessoas dizerem assim, que as afirmações não funcionam para elas. Eu não sei se você acha que as afirmações funcionam para você ou não, mas é muito comum, oi Marcelo, as pessoas dizerem assim, as afirmações não funcionam para mim. Então, primeiro vamos entender o que são afirmações. Quando nós falamos em afirmações positivas, faça afirmações positivas, as afirmações positivas são uma das colunas estruturais do método Louise Hay. Então, o que é uma afirmação? Quando eu digo assim, eu tenho uma saúde perfeita, eu estou fazendo uma afirmação. Quando eu penso, eu tenho uma saúde perfeita, eu também estou fazendo uma afirmação. Quando eu digo, eu vivo doente, o meu sistema imunológico é muito frágil, eu também estou fazendo uma afirmação. Se eu digo, está tudo bem no meu mundo, isso é uma afirmação. Se eu digo, nada dá certo para mim, isso também é uma afirmação. Então, o que é que ocorre? Nós vivemos a todo momento afirmando. Afirmações são comandos que nós damos para a nossa vida. E nós estamos a todo momento fazendo essas afirmações, dando estes comandos. Elas podem ser positivas ou negativas. Quando eu digo assim, eu tenho uma saúde perfeita, eu estou fazendo uma afirmação positiva. Quando eu digo eu vivo doente, eu também estou afirmando, só que eu estou afirmando uma coisa negativa para a minha vida. E como é que eu sei que eu estou afirmando algo? Meus amigos, a todo momento nós estamos afirmando. Olha, imagine que nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. Isso não é brincadeira, 70 mil pensamentos por dia é uma avalanche de pensamentos. Muitos deles são inconscientes, são automáticos, nós nem percebemos que estamos pensando, mas estamos. Alguns são pensamentos de hoje, de ontem, de antes de ontem, da semana passada, do mês passado. Esses pensamentos se repetem, mas nós estamos todo o tempo pensando. Então, sempre que eu estou pensando algo, falando ou escutando, eu estou afirmando. Então, vamos entender. O que é uma afirmação? É tudo que você pensa, tudo que você fala e tudo que você escuta. Isto significa uma afirmação. Então, é como se fosse assim, cada vez que você pensa, cada vez que você fala, é um pedido que você faz ao universo. E o universo coloca um carimbo, assim seja. Vocês escrevam aí para eu saber se vocês estão entendendo. Então, quando eu digo assim, minha renda aumenta constantemente, se eu penso isso, eu estou fazendo uma afirmação. O meu cérebro, as minhas células, o meu sistema nervoso está registrando aquele pensamento.
Se eu falo, minha renda aumenta constantemente, também é uma afirmação. E o universo vai carimbando, assim seja. Se eu digo ganhar dinheiro é difícil, isso também é uma afirmação. E o que é que ocorre com esses pensamentos que eu tenho, com essas afirmações repetidas? Porque se eu penso assim, ganhar dinheiro é difícil, e isso é só um pensamento isolado, isso não tem tanto efeito na minha vida. Mas se esse é um pensamento recorrente, se esse é um padrão de pensamento que eu estou sempre afirmando para mim, então isso passa a ser a minha realidade. Isso é o que eu estou plantando e é isso que eu vou colher. Então nós precisamos entender que quando nós afirmamos, quando nós pensamos, quando nós falamos, quando nós escutamos e damos atenção ao que estamos escutando, nós estamos afirmando. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo de vibração. O universo, esse mundo quântico, não entende palavras, ele entende o que nós vibramos. E quando eu penso, eu estou vibrando naquele pensamento. Quando eu falo e assim quando eu escuto. Então, cuidado com o que a gente pensa, porque é o que nós pensamos, é o que nós afirmamos que criam as nossas crenças. O Tony Robbins tem um conceito que ele fala em alguns livros dele, que eu acho muito interessante, que ele diz assim, que a excelência começa quando nós reconhecemos que as nossas crenças são escolhas. Veja que interessante, a excelência começa quando eu reconheço que a minha crença é uma escolha, quando eu reconheço que eu escolho aquilo que eu quero acreditar, que as minhas crenças, elas não são aleatórias, elas não são automáticas. As minhas crenças, elas são provenientes do que eu venho pensando, afirmando para a minha vida. Então, quando eu digo assim, só existe o bem à minha frente, isso é uma afirmação. Eu digo, só existe o bem à minha frente. O que é que eu estou afirmando? Que qualquer coisa que vier à minha frente é um bem. Tudo que vier à minha frente eu interpreto como um bem. Isso é uma afirmação. Então eu também posso estar afirmando assim, homem não presta, uma afirmação tão comum. Estou afirmando isso. E essas afirmações repetidas, elas vão formar as minhas crenças. É com isso que eu vou me encontrar lá na frente. Com isso que eu estou constantemente afirmando. Porque o que é que acontece? Todo pensamento que nós temos, ele vai gerar 3 reações. Uma reação emocional, uma reação fisiológica e uma reação comportamental. Ou seja, se eu tenho um pensamento de medo, eu vou falar em público e eu tenho aquele pensamento de medo. Aquele pensamento, aquela emoção, aquele pensamento, né, que já gera aquela emoção, vai gerar também uma resposta fisiológica. O meu corpo vai ficar naquela posição, não sabe se corre, não sabe se paralisa, suor frio, medo do branco, e ao mesmo tempo vai gerar uma reação comportamental. Eu não sei se vou, se eu vou com medo, eu não sei se eu fico. Então, isso que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós escutamos, é o que cria as nossas crenças. Desde 1998, quando eu fiz a minha formação em programação neurolinguística, né, que eu fiz um practitioner, eu fiz um master em PNL, que esse assunto de crença me interessou muito. E eu sempre procurava um jeito de conseguir explicar para as pessoas como é que a gente pode mudar uma crença rapidamente. E a única forma, como é que nós formamos as crenças? Nós formamos as crenças pelo aquilo que nós pensamos, pelo aquilo que nós escutamos, pelo aquilo que nós falamos. Se eu formo uma crença assim, para eu mudar essa crença, reprogramar é do mesmo jeito. É escolher o que é que eu quero afirmar, o que é que eu quero pensar e o que é que eu quero escutar a partir de agora. Quando eu faço essa escolha, eu estou escolhendo mudar as minhas crenças. Porque observe como é, em que momento nós formamos essas crenças.
A maioria das nossas crenças, sejam elas positivas, sejam elas negativas, elas foram formadas na nossa infância. Geralmente ali de 0 a 5 anos, no máximo até 8 anos, nós formamos o nosso sistema de crenças. A partir daí, esse sistema é um filtro que vem filtrando todas as experiências que entram em nossa vida. Então imagine assim, você criança, quais foram as mensagens negativas que você ouviu quando era criança? Mensagem negativa que você ouviu sobre relacionamentos, que você ouviu sobre dinheiro, que você ouviu sobre trabalho, que você ouviu sobre suas próprias habilidades. Quais foram as mensagens negativas que você ouviu? Será que você ouviu assim, quando chegar em casa, faz esse exercício, pensa, lista mensagens negativas que você ouviu do seu pai, da sua mãe, de professores, de coleguinhas, de autoridades, de pessoas que você ouviu e considerou. Então, muitas vezes a gente ouve, quando criança, você é uma pessoa tímida, né? Você é uma pessoa desastrada. Ouvimos, ganhar dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore. Então, muitas mensagens negativas nós ouvimos quando éramos crianças. As pessoas falando e aquilo foi entrando no nosso sistema e muitas dessas mensagens criaram raízes, formaram crenças, foram repetidas tantas vezes ou ditas sobre forte impacto emocional que elas formaram crenças. E como é que hoje eu mudo essas crenças? Se eu tenho uma crença de que eu sou tímido e eu não mudo esta crença, essa crença vai influenciar tudo o que eu quero fazer nessa vida. Vai influenciar meus resultados numa fala em público, ao cumprimentar pessoas, a uma nova entrevista de emprego. Em tudo que eu vou fazer, essa crença vai me atrapalhar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Se eu aprendi que eu sou tímida, essa menina é muito tímida, esse menino é muito tímido, eu tenho que encontrar uma nova afirmação para colocar no lugar. Então, eu posso dizer assim, em vez de eu ficar afirmando que eu sou tímido, eu posso dizer assim, eu me comunico muito bem com todos. Olha a diferença de eu sou tímido para eu me comunico muito bem com todos. As duas afirmações são um comando para as nossas células. Só que a primeira é um comando que vai te fragilizar, mas você pode escolher mudar esse comando. Então observa como é que anda teu diálogo, o que é que tu anda afirmando, como é que andam esses pensamentos automáticos, o quanto fragilizantes eles podem estar para a tua vida. Observa isso. Se você ouviu muito na sua vida, homem não presta, muitas pessoas ouviram isso, qual é o resultado disso? O resultado disso é simplesmente encontrar relacionamentos dificultosos, desrespeitosos na nossa vida. Se nós temos essa crença, porque o que é que acontece? Quando nós temos uma crença, todo o universo conspira para que aquela crença seja realizada. Nós vivemos para realizar nossas crenças. Então não tem como eu ter uma crença dessa e o universo me mandar bons relacionamentos. Então se você tem uma crença dessa, um homem não presta, você poderia ficar assim em sua afirmação. Eu conheço muitos homens de valor. Ou de qualquer outro jeito que faça sentido para você. O importante é que você identifique uma afirmação, afirmações, mensagens negativas que você ouviu, que você transformou num pensamento recorrente, que se transformou em uma crença, e hoje você simplesmente mude, aprenda a fazer uma afirmação que funcione para você. Por exemplo, essa afirmação, dinheiro não dá em árvore, eu ouvi muito na minha infância, eu até gravei até um vídeo há um tempo atrás sobre isso. Dinheiro não dá em árvore. O que é que essa crença significa? O que é que essa afirmação significa? Essa afirmação significa, para quem tem essa afirmação, quem tem essa crença, que ganhar dinheiro é uma coisa difícil, é suado, que tem que trabalhar muito. Vai virar meu mantra, legal, Cláudio. Precisa trabalhar muito, que é muito difícil ganhar dinheiro, que dinheiro é sujo, que dinheiro não...
quem ganha dinheiro não entra no reino dos céus. Tem muita crença semelhante a essa. Então, quando nós temos uma crença dessa, dinheiro não dá em árvore, isso dá frutos. Essa crença, ela tem várias ramificações. E aí, como é que eu posso substituir? O meu mantra hoje, dinheiro dá em qualquer lugar. Acabou a conversa. Onde eu estiver, eu estou prosperando, né? Meu dinheiro aumenta por todos os lados, fontes conhecidas, desconhecidas, esperadas e inesperadas. Então, sempre que eu fico pensando nessa dificuldade, eu já vou afirmando o contrário. Então, o que eu quero que vocês aprendam nesse tópico agora é: a vibração muda quando alteramos as afirmações. Com toda certeza, Célia, porque nós vivemos em um mundo de vibração. Se eu digo assim, dinheiro não dá em árvore, já traz para o meu sistema uma coisa pesada, que eu tenho que me esforçar muito. E quando eu digo dinheiro dá em qualquer lugar, olha a leveza que isso traz. É só você fazer essa afirmação e você diz isso para as suas células e as suas células passam a afirmar dessa forma. Porque na hora que eu digo dinheiro dá em qualquer lugar, o universo coloca um carimbo. Assim seja. Porque é isso que eu estou afirmando, é isso que eu estou querendo. É nisso que eu estou vibrando. Essa vibração do universo, quando passar aqui, tá vendo qual é a vibração que nós estamos. Então isso é muito importante. Amei o colar, olha que maravilha. Obrigada, Cláudia. Então vamos entender melhor por que as informações funcionam. Qual é a parte da neurociência que nos garante, que nos ensinam que as afirmações funcionam. Afinal, elas são responsáveis pela nossa programação mental. Nós estamos aqui onde as nossas afirmações nos levaram. Porque, como eu já te disse, são as afirmações que nós fazemos que criam as nossas crenças. Foi aquilo que eu ouvi lá na minha infância, foi aquilo que eu pensei, foi aquilo que eu falei que criou as crenças que eu tenho hoje. E são essas crenças que regem a minha vida. O Antônio Damasio, ele tem eu compro as casas do meu sonho por um valor que eu posso pagar facilmente. Show, Joyce! Eu disse a Joyce que se ela não fizesse essa afirmação que eu dei para ela, eu ia arranjar outra pessoa para fazer e conseguir essa casa. O Antônio Damasio, ele tem um conceito muito interessante que ele chama de sentimentos em camadas. Como é esse conceito? O que é que acontece? Digamos que eu tenho um sentimento de tristeza. E aí eu tenho esse sentimento de tristeza e eu não elaboro isso, e esse sentimento fica aqui, no meu subconsciente, no meu cérebro, nas minhas células, fica este sentimento. Aí logo mais na frente eu tenho outro sentimento igual a esse. Então esse sentimento vai se sobrepondo, vai formando camadas de sentimento. Camadas e camadas do mesmo sentimento. Quando eu formo camadas de sentimento, se for um sentimento bom, maravilha. Se for um sentimento de alegria, isso significa que qualquer coisa está me dando alegria. Esta live vai ficar gravada assim. Se for um sentimento de tristeza, logo qualquer coisa vai me dar tristeza, porque ali já tem camadas e camadas de sentimento. E vejam como é que as afirmações vão funcionar fazendo essas camadas de sentimento. Por que é que as afirmações funcionam? A gente quer ou não. Quando eu digo, eu não acredito que as afirmações funcionem, o universo diz assim é. Pronto. Se você não afirmar positivo, não vai funcionar. As que está afirmando negativo, está funcionando. Por que é que elas funcionam? Porque as afirmações que nós fazemos, digamos as afirmações positivas, elas vão abrir novos acessos à nossa mente subconsciente. Eu estou aqui afirmando toda uma vida, eu sou tímido. Eu já tenho ali uma via de acesso aberta, com camadas e camadas de sentimentos de que eu sou tímido. Aí eu digo, não, eu vou mudar essa afirmação, isso não está dando certo, não está me ajudando.
Aí eu começo a dizer, eu me comunico bem com todos. Quando essa afirmação, quando meu cérebro ouve essa afirmação, ele fica sem saber onde arquivar, porque não dá para arquivar onde eu dizia que eu era tímido. O cérebro é organizado, não arquiva na pasta errada. Então, o que é que ele vai fazer? A neurociência descobriu que o nosso cérebro é plástico, que existe a plasticidade neural, que nós podemos mudar, fazer novas conexões. Aí, o que é que ele faz? Ele abre um novo caminho neuronal para arquivar isso que eu estou dizendo agora, que eu me comunico bem com todos. Aí fica lá, se eu continuo repetindo essa afirmação, eu comunico bem com todos, falar em público é ótimo, onde eu chego eu sei me comunicar, ele vai formando essa camada aqui. Então, cada vez que eu falar uma coisa positiva neste sentido do que eu estou afirmando, isso vale como 2 comandos. Vale um comando para aumentar essa camada que eu estou formando aqui de novos sentimentos, e ao mesmo tempo é um comando para eu desativar aquela caixinha onde dizia que eu era tímido. Ela vai ser inativada simplesmente porque eu não estou mais alimentando. Pode ser sentimentos de camada de tristeza e alegria? Pode. Ele vai abrir 2 caixinhas, tristeza e alegria. Então eu vou acumulando. Agora vai vencer aquele que eu afirmar mais, aqueles em que eu tiver mais um tipo de sentimento. Geralmente quem tem tristeza ou alegria, ou aquela pessoa é triste ou é alegre, ela não é meio triste ou meio alegre. Tem um sentimento aí que vai predominar. Então essas camadas e camadas de sentimento que o Damásio fala, vai ser daquilo que predominar. Então, como é que a gente muda a crença? Eu não posso pegar uma crença negativa e eu arrancar, extirpar, fazer uma cirurgia. Não tem jeito. Eu só mudo se eu inativar esses sentimentos, essas camadas de sentimento. Como é que eu inativo? Começando a afirmar, a sentir de forma diferente. É por isso, gente, que funciona. Porque eu estou dizendo aqui, eu dizia, ganhar dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore. E agora eu fico dizendo, minha renda aumenta constantemente. Quando isso acontece, o meu cérebro não sabe onde arquivar. Mas aí ele vai e encontra ali um lugar. E eu vou começando a afirmar isso novamente. É um comando para inativar aquela minha afirmação anterior. E ela passa a afirmar isso que eu estou dizendo agora. É por isso que funciona. E funciona também exatamente porque a repetição ativa o teu subconsciente. Então, cada vez que você afirmar no mesmo sentido, vai ativando o teu subconsciente. Por isso que muitas pessoas ficam atoladas na mesma situação negativa em que vivem. Por quê? Porque estão sempre afirmando a mesma coisa. São camadas e camadas de sentimento que vão gerando ali. Porque lembre que todo pensamento que nós temos geram 3 reações. Reação emocional, reação fisiológica e reação comportamental. Ou seja, eu sinto, eu tenho uma postura e eu tenho um comportamento condizente com aquilo que eu penso. Não tem como ser diferente. Então essa repetição vai ativar o subconsciente. E as afirmações funcionam porque simplesmente elas formam as nossas crenças. E nós somos o espelho das nossas crenças. Está todo mundo entendendo, concordando? Legal esses coraçãozinhos, obrigada. Então agora eu vou ensinar para vocês como é que você cria afirmações positivas que funcionam na prática. Porque nós não vamos começar a aprender magicamente, passar de uma afirmação negativa para uma afirmação positiva, se nós não soubermos o processo de construir essas afirmações. Esses 70 mil pensamentos que nós temos todos os dias, eles são automáticos, eu não preciso fazer nada para pensar. Então, se eu quero escolher o que eu penso, se eu reconheço que aí está a minha excelência, então eu tenho que simplesmente saber como eu crio essas afirmações. Então, o primeiro passo, vou dar 3 passos que aí você mata a charada e constrói suas próprias afirmações.
Primeira coisa, afirme o que você quer na forma positiva e no tempo presente. Repetindo, afirme o que você quer na forma positiva e no tempo presente. Então, por exemplo, minha renda aumenta constantemente. É o que eu quero, está na forma positiva e está no tempo presente. Mas se eu digo, eu não quero ficar endividado, o que é que essa afirmação vai me trazer? Mais dívida, porque o cérebro não processa esse não. Quando eu digo não quero ficar endividado, ele tira o não e diz assim, quero ficar endividado. Apenas em afirmar o positivo e aumentar essa camada já diminui automaticamente o negativo. Com certeza, já vai diminuindo. Na hora que eu estou afirmando o positivo, o negativo vai se inativando automaticamente. Então, quando eu digo eu não quero continuar endividado, essa afirmação ela vai funcionar ao contrário porque eu não estou afirmando o que eu quero. E no tempo presente, então se eu digo assim, eu tenho o corpo dos meus sonhos, então eu estou afirmando no tempo presente, eu tenho o corpo dos meus sonhos, ainda que eu não tenha, eu não preciso ter hoje o corpo dos meus sonhos. Eu estou dizendo ainda que eu não tenho, mas eu digo, eu tenho o corpo dos meus sonhos. Este é o grande segredo das afirmações, é você começar a afirmar o que você quer. Esquece se você não tem, não precisa você saber como é que vem, você só afirma. Eu tenho o corpo dos meus sonhos, eu vou pagar todas as minhas dívidas. Eu não gosto do nome dívidas. É melhor você dizer que eu sou próspera, eu tenho muitos investimentos, porque quando eu digo que eu sou próspera, eu tenho muitos investimentos, as dívidas automaticamente foram. Para nem falar em dívidas. Então, em vez de eu dizer assim, eu terei o corpo dos meus sonhos, porque quando eu digo eu terei o corpo dos meus sonhos, isso está no futuro, e no futuro tende a ficar. Então, o segredo das afirmações é hoje eu dizer que eu tenho a casa dos meus sonhos, ainda que eu não tenha, isso não importa. Por quê? Porque na hora que eu digo eu tenho o corpo dos meus sonhos, eu tenho a casa dos meus sonhos, isso é um pedido que eu estou fazendo ao universo. E ele diz com um carimbozinho, assim seja. E vai depender simplesmente das minhas repetições, do meu comportamento, porque quando eu faço uma afirmação, isso vai gerar um comportamento que vai ser condizente com aquilo que eu estou afirmando. Estão entendendo esse primeiro passo? Afirme o que você quer, na forma positiva e no tempo presente. Tem outro passo muito, muito importante. Crie as afirmações por escrito. Por que eu tenho que criar por escrito? Você pode perguntar. Para poder você conferir se as palavras realmente expressam o que você quer, se está no tempo presente, se está na primeira pessoa. Porque é muito comum você começar a afirmar pensando que aquela sua afirmação está na forma adequada e ela não está. Então é muito importante que você crie essa afirmação por escrito para poder você conferir se realmente, ou por exemplo, eu tenho uma afirmação que eu gosto muito. Eu sou um imã que atrai dinheiro. Mas aí eu poderia ter criado essa afirmação assim, ter aprendido essa afirmação assim. Eu sou um imã que procura dinheiro. Olha a diferença, uma única palavra. Eu sou um imã que procura dinheiro. O que é que vai acontecer? O universo diz, tá bom, vai procurar dinheiro, vou estar sempre procurando dinheiro. Eu sou um imã que atrai dinheiro. É só uma palavra a diferença, mas faz toda a diferença. Isso faz sentido para vocês, gente? Faz sentido para vocês isso? Uma palavra só. Então, quando a Célia falou ali, eu vou ganhar dinheiro e pagar todas as minhas dívidas. Até parece que vai ganhar dinheiro só para pagar as dívidas. Não. Minha renda é abundante, eu tenho muitos investimentos. Fica melhor do que você se restringir a pagar a dívida. Ok, até aqui pode morrer procurando. É verdade, né, Cláudia?
Então, vamos dizer o que nós queremos no tempo presente, nada no futuro, é agora, é como se já tivesse acontecido. Gente, o grande segredo de nós conquistarmos o que nós queremos é nós afirmarmos e ter um sentimento, um pensamento, uma emoção de que aquilo já aconteceu. Se nós conseguirmos vibrar nessa frequência do já aconteceu, aí não teremos dificuldade na nossa vida. E o passo 3 é exponha-se às suas afirmações. Como é que você se expõe a essas afirmações? Não basta eu fazer uma afirmação e eu guardar na gaveta e fechar a gaveta. Não tem como ela funcionar. Eu preciso me expor a estas afirmações. Então, por exemplo, como é que você se expõe? Eu vou te dar aqui um tanto de jeito de você se expor a essas afirmações. Uma delas é falando oralmente. Falando, como nós estamos falando aqui. Nós estamos fazendo afirmações orais. Então, falando oralmente. Eu me amo. Eu estou falando oralmente. Mas eu posso fazer escrevendo. Tem um autor que eu gosto muito, que ele escreve sobre prosperidade, que para ele escrever as afirmações não tem nada igual. Então, escrevendo, eu me amo, ele manda você escrever a mesma afirmação 20 vezes. Eu me amo. É muito bom realmente. Lembra pessoas que têm um hábito, quando estuda, de escrever, porque aprende melhor quando escreve? Eu sou um desse tipo de pessoa, gosto muito de escrever. Quando eu escrevo, faz total diferença para mim aquilo que eu estou lendo. Gosto de escrever. Então, escrevendo suas afirmações, quer que realmente seu sistema memorize essa afirmação, escreve algumas vezes. Outras, ouvindo repetidamente. Você grava na sua própria voz ou consegue um áudio gravado e se expõe. Aí, por exemplo, eu tenho algumas afirmações que eu quero, aí eu gravo 20 vezes essa afirmação, repetindo, 20 vezes a mesma afirmação. Aí eu ouço essa mesma afirmação 20 vezes. Outra forma muito interessante é você espalhar lembrete dessas afirmações. Você pode fazer quadro, você pode pegar uns post-it e fazer a afirmação e colocar no espelho, eu me amo, eu me aprovo, do jeito que eu sou, me amo incondicionalmente, eu sou lindo, maravilhoso, se espalhando estes lembretes. Na hora que você olha, chega na cozinha, chega no banheiro, eu tenho na minha bolsa, já falei para vocês, estou segura no universo e toda a vida me ama e me apoia. Abro a bolsa, tá lá, eu já tenho uns seguidores que já estão com essa afirmação na bolsa. Durante a meditação também, é muito bom quando você faz uma meditação e durante a meditação você coloca para você mesmo, mentalmente, as afirmações que você está fazendo. Então, faz um sistema de relaxamento, passa ali, deixa seu cérebro entrar em ondas alfas e aí você diz essas afirmações para você mentalmente. Eu coloco no Outlook, legal, Célia. Outro jeito muito bom, esse é imprescindível, é você visualizando uma tela mental. Então, se eu estou afirmando para o universo algo grande, como a Joyce disse aí, que está afirmando a casa dos sonhos dela, sempre que ela pensar nessa afirmação, trazer uma tela mental desse pensamento. Porque veja bem, os nossos pensamentos, eles trazem imagem. Quando nós pensamos, nós trazemos uma imagem daquilo que nós estamos pensando. Não tem como, o pensamento traz imagem. Nós reconhecemos um pensamento exatamente por isso, porque ele traz uma imagem. Então, se na hora que eu pensar, eu escolho essa imagem, e aí eu vejo aquela casa que eu quero, eu entro naqueles cômodos, eu me vejo lá naquela casa, isso potencializa muito, muito a tua afirmação. Então, sempre que você está afirmando algo, na hora que você afirmar, traz uma tela mental daquela afirmação para você, porque ali você está contribuindo, lembra que você está lutando para desativar um comando anterior e ativar outro. Então é importante essa tela mental para ajudar. E outra forma de você se expor às afirmações é aquela tão famosa da Louise Hay, para ela é a técnica das técnicas,
que é você olhar para seus olhos no espelho e falar isso que você está afirmando. Que é uma técnica muito poderosa, porque o que nós damos, nós recebemos, e ao afirmar isso, eu estou recebendo na mesma hora esse comando de volta. Então eu te dei aí 6 formas de você se expor às afirmações. Eu vou repetir para ser didática, como eu prometi. Falando oralmente, escrevendo, ouvindo repetidamente, espalhando lembretes, durante a meditação, visualizando uma tela mental e olhando para os seus olhos no espelho. Tudo isso são formas de você se expor às afirmações. E aí, quando é que as afirmações positivas não funcionam? Eu acho que você já deve saber, já deve dar essa aula. Quando é que as afirmações positivas não funcionam? Primeiro, quando elas são feitas na forma errada. Obrigada, Henrique, maravilha. Presta atenção quando é que as afirmações não funcionam, que eu quero ver você cada dia bombando mais. Quando é que elas não funcionam? Primeiro, quando elas são feitas da forma errada. Por exemplo, um dia eu terei saúde. Qual é o erro dessa afirmação? Um dia eu terei saúde. Essa afirmação, ela está no futuro. E a tendência é que ela fica no futuro. Por quê? Porque o universo bota o carimbo. Assim seja. E como é um dia eu terei saúde, então, um dia eu serei saudável, um dia eu me alimentarei bem. Né? Quando acontecer isso, eu serei feliz. Quando eu passar no concurso, quando eu emagrecer, quando eu cortar no cabelo, quando eu arranjar o homem dos meus sonhos, eu serei feliz. Quando é muito mais fácil você se declarar feliz agora e arranjar, essas outras coisas virão, ok? Então, quando a afirmação é criada de forma errada, ela não funciona. Então, se eu digo um dia terei saúde, não. Eu tenho uma saúde perfeita. Essa é uma afirmação assim, base para mim. Eu tenho uma saúde perfeita. Sou linda e maravilhosa. E é verdade mesmo, Keila. Você é linda e maravilhosa. Um dia serei saudável. Eu também sou linda e maravilhosa. Diga a todos vocês, eu sou lindo e maravilhoso. Eu sou linda e maravilhosa. Se você disser isso no espelho, não importa a tua aparência física, porque o universo vai te dar essa aura de lindo e maravilhoso. E é isso que o povo vai achar que você é. Porque é isso que você vai achar que você é. Eu tenho saúde perfeita. Sou muito magra, show de bola. Não quero ter problemas financeiros. Por que a afirmação desta não funciona? Sabe por quê? Porque eu estou afirmando o que eu não quero. E o que é que você quer? O universo não sabe. O universo, ele é como um computador, você tem que dar o comando corretamente. Se eu digo, não quero ter problemas financeiros, ele tira o não e manda o quê? Problemas financeiros. Sou linda e maravilhosa, Júnior, é mesmo, Natalina. Sou capaz de fazer o que eu quiser. Com certeza, Keila, essa é uma afirmação maravilhosa. Tenho medo do futuro. Por que essa afirmação não funciona? Porque essa afirmação, ela é uma afirmação negativa, ela vai funcionar, essa aqui funciona. Ela funciona trazendo medo e não funciona trazendo coragem. Não quero atrair dívidas. O que é que vai vir? Mais dívidas, porque você está afirmando, não, você não está afirmando o que você quer, está afirmando o que você não quer e o universo não processa esse não. Tenho uma saúde boa, eu só ia melhorar para dizer que eu tenho uma saúde excelente, eu tenho uma saúde perfeita, tudo meu é assim, exagerado, é logo para valer. Mas depende do que você entende por bom. Então, outra coisa, por que as afirmações às vezes não funcionam? Porque você não confia no tempo de entrega. As afirmações, elas não são pensamento mágico, elas não são milagre. Lembra que você vem afirmando o contrário daquilo ali há muito tempo.
Então você tem que primeiro inativar essa camada de sentimento que formou e começar a formar uma nova camada de sentimento. E isso leva tempo. Então, é como você imagina, a Patrícia Crane tem um livro bem interessante, A Cozinha Cósmica, em que ela compara o universo a uma grande cozinha, né? Uma cozinha cósmica, onde você então, imagina que você chega em um restaurante e você pega o cardápio, né? O maître vai perguntar o que é que você quer. Então você não vai dizer assim, eu não quero brócolis, eu não quero filé, eu não quero peixe. Você está dizendo isso, o maître já está ali agoniado. Meu Deus do céu, o que é que essa pessoa quer? Não é assim? Então você vai dizer exatamente o que é que você quer, porque se você não disser, eu quero um salmão com crosta de castanha, você não vai receber isso. Então você tem que pedir o que é que você quer. E aí, depois que você pede, que ele anota o seu pedido, você não vai ficar duvidando o que ele vai trazer, não vai ficar indo lá na cozinha, não, você senta, tá com a turma boa ali, espera que você acredita que o seu pedido vem. Então, do mesmo jeito é quando você começa a afirmar. Não fica revolvendo a terra, arrancando. A tua semente, a tua afirmação é como uma semente, ela precisa germinar. Então, você não pode estar mexendo ali todo o tempo. E quando as suas crenças contrariam o que você está afirmando, eu digo que minha renda aumenta constantemente e depois eu, no íntimo, não acredito nisso, né? Então, isso não funciona. E quando você não consegue visualizar aquilo que você está afirmando, se eu não consigo visualizar aquilo que eu estou afirmando, a minha afirmação não funciona. Então, se eu não consigo dizer assim, eu me amo, e se eu não acredito nisso, eu não visualizo esse amor por mim, é melhor eu ir ajustando. Eu estou disposto a me amar, eu estou disposto a me aceitar, para poder isso ficar crível para você. A gente afirma e desafirma, exatamente. Quando eu contrario o que eu estou afirmando, eu estou desafirmando, e eu estou novamente na camada de sentimento daquilo que eu não quero. Estou segura no universo, legal, Cristiane. A Cristiane tem essa afirmação na bolsa também já, super legal. Então, o que eu não consigo ver com a minha mente, que é a parte metafísica, eu não consigo realizar na parte física. Entenderam, gente? Eu tenho que fazer algo que seja crível. Então, se eu quero mudar, mas eu não consigo, então eu digo, eu lido bem com mudança, será que isso é crível? Se não for, eu digo, eu estou disposta a mudar. Porque eu não posso colocar em dúvida aquilo que eu estou afirmando. Eu tenho que ir ajustando. Por isso que às vezes não dá para você pegar informações de livro, às vezes de outras pessoas. É bom você pegar, mas você sabendo como funciona, porque ela tem que estar crível para você. Você tem que acreditar naquilo que você está afirmando. Outra coisa que faz com que as afirmações não funcionem é quando você tem medo, você tem dúvida, você tem ansiedade sobre aquilo que você está afirmando. Então, eu afirmo, aí eu digo assim, será que isso funciona mesmo? Será que essa casa vem mesmo? Isso é uma dúvida que você está colocando. Então, já vai abrir a caixinha de dúvida lá. Será que vai dar certo? Não, não acredito nisso não. Olha o carimbo do universo. Eu quero que você fique com a imagem do carimbo do universo assim. Se eu estou afirmando algo e ao mesmo tempo eu fico em dúvida, será que isso funciona? Será que isso não funciona? Será que isso vai dar certo? Quando isso vai acontecer, confia no tempo do universo. O universo tem tempo para tudo. Quando nós plantamos uma semente, aquilo ali precisa de um tempo, numa terra fértil, eu preciso regar, preciso remover as ervas daninhas, que são as informações contrárias, preciso regar, que são as repetições. Quando eu estou regando, eu estou repetindo, então eu preciso regar. E eu não vou poder ficar revolvendo a terra, porque senão eu arranco a frágil semente. E como na natureza, você planta um tomate, no instante nasce. Você planta uma tâmara, meu Deus do céu. Você sabe que quem planta tâmara não come tâmara, porque elas demoram demais
para dar tâmara, mas elas já começam a demorar para nascer. Então, tudo tem o seu tempo do universo. A você compete afirmar, acreditar, visualizar, confiar no tempo de entrega. Não se preocupa com o como é o do universo. Agora, sempre que eu afirmo algo, eu tenho que ter comigo um compromisso. Por exemplo, eu afirmo assim: eu tenho o corpo dos meus sonhos. Então eu tenho que ter um compromisso comigo, que é a minha parte comportamental, de fazer isso realidade. De passar, e isso é natural. Quando eu estou afirmando isso, meu cérebro sabe que eu tenho o corpo dos sonhos, me leva a escolher alimentos saudáveis, me leva a querer uma atividade física, porque essa é a parte comportamental. É tudo de acordo com o que você está afirmando, com a sua crença. Por isso que é tão simples. Outro motivo pelo qual as afirmações não funcionam é quando você não confia no seu merecimento. Muitas pessoas, meu amigo, minha amiga, não se sentem merecedoras de toda a abundância do universo, de todo o amor, de tudo que é bom. Muitas pessoas têm uma crença muito arraigada que é: eu não sou bom o bastante. Se eu tenho uma crença que eu não sou bom o bastante, então eu acredito que muitas coisas eu não sou merecedora de receber. E quando eu tenho essa crença de que eu não mereço, o universo coloca o carimbo. Assim seja. Então, se você tem essa crença de não merecimento, é uma crença que nós adquirimos muito cedo na nossa vida, são mensagens negativas que marcaram a nossa criança interior e que nós temos que curar para poder merecermos tudo de bom. Então, a solução está aí, em você curar o seu merecimento. Você precisa cuidar do seu merecimento para que as afirmações funcionem para você. Então, se vocês estamos quase encerrando, se vocês tiverem alguma pergunta, estou aqui para responder. Enquanto vocês fazem as perguntas, eu vou te dizendo aqui algumas afirmações. Imagina se suas crenças hoje pudessem ser essas afirmações. Se elas forem boas para você, se não, construa as afirmações que você acha que é bom para você. Eu tenho uma afirmação que eu faço há muito tempo, né? Tudo que eu toco prospera para o bem maior. Aí quando eu estou em algum lugar, um tempo desse eu estava em São Luís fazendo um trabalho lá, aí eu revelei esta crença: tudo que eu toco prospera para o bem maior. O que é que vocês acham que acontece nesse momento? Todo mundo chega: me toca, me toca, me toca. E eu acho super legal, sempre que eu estou em grupo eu digo esta crença, que realmente eu acredito. Eu acho que o que eu toco prospera, o que eu toco sempre vai para um bem maior. Com a afirmação contrária de homem não presta, eu sempre atraio relacionamentos maravilhosos. Existem muitos homens de valor na minha vida. Funcionam muito bem essas duas afirmações. Vou copiar as duas afirmações. Tem uma que eu amo, gente. A minha visão é próspera. Olha que coisa linda você poder olhar tudo com prosperidade. A minha visão é próspera, então eu só vejo prosperidade. Keila, quando eu crescer, quero ser igual a você. Tudo que eu toco vira ouro. Oi. As afirmações são diário ou não? Precisa ser diariamente? Sim. As informações, elas precisam ser repetidas diariamente. Porque senão, se você não estiver afirmando isso, você vai estar afirmando coisa contrária, muito provavelmente. Aí o que é que você faz? Você começa uma afirmação e você leva essa afirmação 1 mês, 2, 3, até você ver que realmente você mudou esse padrão mental. E aí você passa a afirmar outras coisas. Tem coisas, por exemplo, que eu afirmar eu me amo, hoje não faz muito sentido para mim ir à frente do espelho e dizer eu me amo, porque isso já está internalizado. Aí eu já passo a afirmar outras coisas. Então nós sempre estamos trocando as afirmações de acordo com o momento que estamos vivendo. O dinheiro vem a mim de todos os lugares e a todos os momentos. Eu abençoo a tudo com amor, eu abençoo meu trabalho com amor, eu abençoo minha família com amor, eu abençoo meu dinheiro com amor. E tem uma afirmação que a Louise Hay fazia todos os dias e eu digo que se era bom para ela, imagina para mim, né?
que era abrir os braços, olhando para o sol logo de manhã, e ela dizia assim: eu estou aberto a receber todo o bem e abundância do universo. Olhando para o sol de manhãzinha, assim que você acordar, aquele sol maravilhoso desse Nordeste, eu estou aberta a receber todo o bem e a abundância do universo. Então, na hora que a gente afirma isso, a Cristiane diz que já notou a diferença de se sentir segura no universo. Exatamente, aquela também era uma afirmação da Louise Hay. Então, meus amigos, eu vou encerrar para poder essa live ficar gravada. Grata pela presença, fico super honrada, espero que vocês tenham gostado. Comentem no cartaz da live que tá lá no feed, no último. Diga o que você achou, no que lhe ajudou. Beijo no coração e até a próxima.